Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass Reumato Insights 2.0. Eu vou me apresentar para vocês, para quem ainda não me conhece, quem não está conosco. Eu sou Adriana Maria Caquiazzi, eu sou reumatologista titulada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu tenho área de atuação em densitometria óssea, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, eu sou professora associado do Departamento do Aparelho Locomotor na Faculdade de Medicina da UFMG. E sou também professora permanente do programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto, na Faculdade de Medicina da UFMG. Como reumatologista, eu fui membro da Comissão de Artrite Reumatoide de 4 biênios seguidos até 2024 e fui membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia de 2022 a 2024. Eu também fui editora associada da nossa revista, que é a Advances in Rheumatology, e atualmente estou aqui com os meus colegas nesse grupo que se chama Reumatoscience. Todos nós somos pessoas muito ligadas às atividades societárias, atividades científicas, e há mais ou menos 2 anos e meio atrás, nós resolvemos nos unir para formar a Reumatoscience, um local onde nós pudéssemos compartilhar nossos estudos com outras pessoas e levar a reumatologia até locais onde nem todo dia se tem a chance de ouvir um especialista ou então resolver dúvidas que vão beneficiar os pacientes e melhorar a nossa prática clínica. Nós temos participado de congressos nacionais e internacionais, nós temos várias publicações, nós somos professores e temos dividido isso com vocês. Agora nós nos juntamos na Reumatoscience Academy, um local onde, de forma sistematizada, nós vamos dividir esses conhecimentos com vocês. E hoje, para quem já está conosco, é o nosso primeiro encontro de discussão de casos clínicos. Nós vamos ter 3 casos clínicos para discussão aqui com pessoas extremamente capacitadas. E para quem não está com a gente ainda na Reumatoscience Academy, essa é a oportunidade de se juntar a nós. Para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa equipe, eu vou chamar aqui a doutora Viviane Angelina para que vocês a conheçam. Um abraço. Obrigada, Adriana. Boa noite a todos, para aqueles que já se encontram conosco, para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos para dividir conosco essa nova fase da Reumatoscience e assistir hoje a nossa segunda Masterclass, né, a primeira ao vivo, como a Adriana já disse, com discussão aí, uma rica discussão de casos clínicos. Para quem não me conhece, eu sou Viviane Angelina de Souza, eu sou também membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia, sou membro titular da Academia Brasileira de Reumatologia, sou mestre e doutora em saúde pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente eu atuo como professora adjunta do Departamento de Clínica Médica na disciplina de Reumatologia daqui da UFJF e também sou professora permanente do programa de pós-graduação em saúde dessa mesma instituição. Na Sociedade Brasileira de Reumatologia, atualmente eu sou membro da Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas, a qual eu coordenei durante 4 anos, e também sou membro da Comissão de Lúpus Eritematoso Sistêmico da SBR. E aqui em Juiz de Fora, sou reumatologista da Reumatocenter e pesquisadora do Centro Mineiro de Pesquisas. Também possuo área de atuação em densitometria clínica e estamos aí, então, né, para compartilhar nossos conhecimentos e a nossa experiência com vocês. E para continuar apresentando o nosso time, chamo agora o colega Gustavo Balbi. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Gustavo Balbi, eu também sou membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia, sou professor de Reumatologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, junto com a Viviane, e sou doutor em Ciências pela USP. Atualmente eu coordeno a Comissão de Síndrome de Fosfolípidos da SBR,
Sou co-chair do Comitê de SAF da International Society of Thrombosis and Hemostasis e sou membro do Grupo de Estudo Internacional de SAF, IPS Action, do qual recebi o prêmio Young Scholar em 2019. Além disso, eu sou membro das comissões de vasculite e tecnologia da SBR e sou coordenador do ambulatório de SAF vasculite da FJF e também atuo como preceptor da residência de reumatologia do HUFJF. Então, como a Adriana já disse, né, hoje é o nosso primeiro encontro para quem já faz parte da Rheumat Science Academy, que é uma plataforma de discussão de muitos temas em reumatologia, com aulas especializadas nas diferentes áreas. Então, a gente cobre tudo isso na nossa plataforma. Eu queria mostrar para vocês um pouco do nosso layout, do que vocês podem encontrar lá. Atualmente, a gente tem mais de 80 aulas postadas, distribuídas nos diversas subespecialidades da reumatologia, e que tem uma navegação muito fácil. Vocês conseguem encontrar, através desses cards, né, distribuído por especialidade, quais são as aulas que a gente já tem publicadas lá, e a gente sempre vai tentar atualizar essas aulas na medida que for saindo novos guidelines. Vocês vão receber podcasts e newsletters em vídeo para poder acompanhar. Então, é uma plataforma muito interessante que eu tenho certeza que todos vocês vão aproveitar, que dá para ouvir não só assistindo ao vídeo, mas também assistir como podcast, ouvir apenas o áudio, e tem muita informação relevante que vocês podem aproveitar lá. E para dar andamento na nossa Masterclass de hoje, eu convido a Mariana, que vai começar a apresentação, vai se apresentar para vocês também e vai conduzir a primeira discussão de caso. Olá a todos, é um prazer estar aqui essa noite com os membros da Rheumat Science Academy e para aqueles que irão se tornar membros e seguir esse caminho conosco. Eu sou Mariana Peixoto, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia, sou membro das comissões de artrite reumatoide e Centro de Terapia Assistida da Sociedade Brasileira de Reumatologia, sou mestre e doutoranda pelo Programa de Saúde do Adulto da UFMG, preceptora da Santa Casa de Belo Horizonte e pesquisadora clínica por 14 anos, ex-presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia e membro de sua diretoria por 11 anos. E hoje nós vamos começar a nossa discussão de caso clínico, trazendo um caso bem interessante, bem interativo, que nós temos no nosso dia a dia e com muita frequência. Então é importante nós nos embasarmos justamente para ter mais tranquilidade de conduzir os nossos casos no nosso dia a dia. Então eu trago um caso de uma paciente feminina, 32 anos, solteira, engenheira, sem filhos, iniciou um quadro de poliartrite de mãos, pés e punhos com 6 meses de evolução. O quadro iniciou com episódios mais esparsos, mas foi se intensificando ao longo do tempo, permanecendo com sintomas diariamente. A dor ela era pior pela manhã, tinha uma rigidez matinal e melhorava parcialmente ao longo do dia. Na consulta, né, ela apresentava realmente artrite evidente nesses locais que eu citei, e na investigação laboratorial, ela trouxe o resultado de um fator reumatoide em altos títulos, de 293, um anti-CCP também positivo, uma anemia leve, mas ela era norma, ela não era uma anemia ferropriva, provas inflamatórias elevadas, tanto VHS quanto PCR, e o restante da investigação laboratorial era normal. Por que eu coloquei aqui um restante normal? Porque a investigação inicial desses pacientes é uma investigação extensa. Nós precisamos olhar também distúrbios metabólicos, distúrbios infecciosos. Então, precisamos fazer essa investigação inicial ampla para termos, às vezes, diagnósticos diferenciais para discutirmos com os nossos pacientes. Mas, no caso dessa paciente, os exames que estavam alterados eram esses. Olhando aqui o raio-x da paciente, a gente pode ver que tem uma redução do espaço articular, principalmente de metacarpos falangianas, interfalangianas proximais, mas se prestarmos atenção nos ossos do carpo, nós podemos ver que tem um volume maior de cistos, principalmente aqui do lado esquerdo, já com uma erosão pequena aqui em captato, e olhando no lado direito, nós podemos ver um volume menor de cistos, mas já temos 2 erosões aqui. Nós temos uma aqui no trapézio, né, já bem próximo aqui da primeira metacarpo, e também aqui no amato, nós temos aqui no amato
uma erosão também aqui bem na junção do quinto metacarpo. Então, analisando esse raio-x, a gente vê que é uma artrite reumatoide que tem uma evolução de 6 meses, mas já com erosão de uma forma relativamente precoce nessa paciente. No pé, a gente não vê alterações muito significativas, e olhando o pulmão dessa paciente, no raio-x normal, né, o raio-x de tórax, nós não conseguimos ver nenhum tipo de alteração nessa paciente inicialmente. Então, fechamos um diagnóstico de uma artrite reumatoide soropositiva nessa paciente, e olhando o guideline, as recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o manejo da artrite reumatoide, esse guideline, eu e a Adriana fizemos parte da constituição deste documento, então um guideline muito importante, ele é muito semelhante também, ele equipara também com os guidelines internacionais do ACR e do EULAR, e a gente vê que na primeira linha de tratamento, a primeira escolha é o metrexato, podendo usar um corticoide a menor dose possível, pelo menor tempo possível. Então, nós optamos por essa paciente iniciar uma prednisona 10 miligramas por dia, por um curto período de tempo, tentando reduzir essa dose o mais rápido possível, para um maior controle álgico nesse momento, e iniciamos o metrexato 15 miligramas por semana para avaliar a resposta dessa paciente. Após 3 meses, essa paciente não apresentou melhora e, segundo o Treat to Target, em 3 meses, aquele paciente que não apresenta um caminho de melhora, que não apresenta um sinal de resposta a esse tratamento, nós precisamos escalonar. Então, inicialmente, escalonamos a dose para a dose máxima de 25 miligramas por semana, mas essa paciente não respondeu a esse tratamento. Ela manteve uma atividade de doença mais elevada, um DAS 28 de 4,2, e no exame clínico, uma ausculta pulmonar com crepitações finas bibasais. E isso chamou a nossa atenção no exame físico dessa paciente. Por isso é tão importante examinarmos os pacientes por completo em todas as consultas. E aí eu trago aqui um guideline americano, uma recomendação justamente para investigação e monitoramento do acometimento pulmonar nas doenças reumáticas imunomediadas. E aqui eu já chamo a atenção que na nossa plataforma nós temos uma aula completa desse guideline, então vale a pena ir lá e assistir essa aula, porque ela tem bastante conteúdo rico que vai ajudar na nossa decisão clínica. Então, trazendo alguns pontos aqui desse guideline, ele traz de diversas doenças reumáticas imunomediadas, mas no nosso caso aqui nós estamos discutindo a artrite reumatoide e quais seriam os fatores de risco para essa paciente desenvolver um acometimento pulmonar, uma doença intersticial pulmonar relacionada a essa artrite reumatoide. Seriam altos títulos de fator reumatoide e anti-CCP, que essa paciente apresenta, e uma alta atividade de doença. Então, essa paciente apresenta esses 2 fatores de risco, ela não era tabagista, outros fatores de risco, sexo masculino, obesidade, e ela não tem esses outros fatores de risco, mas tinha altos títulos do fator reumatoide anti-CCP e uma atividade de doença. E olhando esse guideline, qual seria a recomendação para o screening? Né? Já que nós suspeitamos, é uma paciente que tem um risco de doença intersticial pulmonar, como que a gente deve investigar? A indicação inicial é fazer prova de função pulmonar e tomografia de alta resolução. Preferencialmente até os 2 em conjunto, mas não obrigatoriamente. E tem uma recomendação contrária de fazer essa investigação primária com raio-x de tórax, testes de caminhada, até porque ela já tinha feito um raio-x de tórax e não tinha identificado essa alteração. Então, o motivo é esse: precisamos de um exame que detecte mais as alterações primárias do acometimento pulmonar. Então, olhando o fluxograma, essa paciente tem um risco aumentado para doença intersticial pulmonar, temos que investigar, e aqui nós optamos por fazer a tomografia dessa paciente. Essa imagem não é uma imagem da paciente, é uma imagem livre da internet, uma imagem gratuita na internet, mas o acometimento da paciente era esse. Era uma pneumonia intersticial não específica nessa paciente e ela foi identificada por uma tomografia de tórax.
E aqui eu trago um outro guideline americano, que é uma sequência do mesmo, faz parte do mesmo grupo de investigação, que é justamente para o tratamento da doença intersticial pulmonar nesses pacientes com doenças reumáticas imunomediadas. Aproveito também a oportunidade para dizer que a aula completa deste guideline já está lá na nossa plataforma e vale a pena olhar e assistir. É uma aula bem fluida, bem bacana também para a gente ficar mais tranquilo na nossa condução. E o que que fala, né? É recomendado utilizar corticoide na primeira linha desses pacientes, menos se a doença for esclerose sistêmica, mas não é o caso aqui dessa paciente. E tem uma recomendação para micofenolato, azatioprina, rituximab e ciclofosfamida nessa primeira linha. E tem uma recomendação contra o uso de leflunomida, metotrexato, anti-TNF e abatacept para esses pacientes. Lembrando aqui que a nossa paciente estava usando metrexato. Então, olhando o fluxograma desse guideline, as medicações indicadas para artrite reumatoide são essas que eu acabei de citar e um tempo curto de corticoide também. E aí, a nossa paciente estava usando metrexato. O que que a gente faz então? Né? Será que a gente tira? Foi o metrexato que foi responsável por dar esse acometimento pulmonar na nossa paciente? O que que a gente vai fazer com ela? Lembrando que a paciente está ativa e ela precisa ser bem controlada e ela não está sendo controlada. E aí, o metrexato sempre teve um tabu muito grande, se ele não seria um responsável por esse acometimento, e inclusive essa recomendação contra, aqui eu chamo a atenção, é uma recomendação contra, primeiro que ela é relativa, mas para tratar a doença intersticial pulmonar. E aqui nós estamos usando o metrexato para tratar a doença articular da paciente. Mas será que ele foi o responsável? Então eu trago esse artigo aqui que é muito interessante, inclusive parte desse grupo são brasileiros que fizeram essa pesquisa com mais de 1.000 pacientes com artrite reumatoide, 410 tinha doença intersticial pulmonar e 673 não tinha. E foi avaliado essa exposição prévia do metrexato e o desenvolvimento da doença intersticial pulmonar. E o que evidenciaram nesse artigo? Que o uso do metrexato teve uma relação inversa com o desenvolvimento da doença intersticial pulmonar. Ele teve uma ação protetora e também ele atrasou o desenvolvimento da doença naqueles pacientes que desenvolveram. Então, o metrexato ele não foi associado a um maior risco, muito pelo contrário, ele foi identificado como um fator protetor nesses pacientes. Então, o que nós optamos? Por manter o metrexato, e como essa paciente tinha um acometimento articular muito intenso, com um prejuízo muito significativo de qualidade de vida, as opções de micofenolato e azatioprina não eram boas para ela, porque não tem uma ação muito significativa em acometimento articular. Então, foi optado por iniciar o rituximab para essa paciente. E essa paciente evoluiu com uma estabilidade clínica com o uso dessa medicação, e aí a gente vê como que a gente vai acompanhar, né, vai fazer esse monitoramento dessa paciente com doença intersticial pulmonar. Aqui eu volto o conteúdo daquele guideline do ACR de 2023 e a recomendação é fazer um acompanhamento a cada 3 a 12 meses, dependendo da gravidade do paciente, no primeiro ano, e depois afastar de acordo com a evolução dessa paciente. Então, além disso, como que a gente faz esse acompanhamento? É raio-x? É teste de função pulmonar? É tomografia? Então, o raio-x não entra como indicação, e sim, a prova de função pulmonar, a tomografia, e aqui entra um teste que é mais fácil de ser feito no dia a dia, que é o teste ambulatorial de dessaturação também, foi incluído aqui para o acompanhamento, para aqueles casos que não têm condições de fazer uma imagem com a frequência que é necessária. Então, neste acompanhamento para artrite reumatoide, a gente vê de 3 a 12 meses no primeiro ano e depois podendo afastar este acompanhamento. E se essa paciente falhasse a esse rituximab, mantendo aqui ainda as recomendações desse guideline, se ela falhasse, nós teríamos que
migrar entre os remédios que foram indicados já desde a primeira linha. Então, aí entra novamente a possibilidade do miclofenolato, da ciclofosfamida, e tem a opção, que não é uma opção viável no Brasil, do nintedanib, mas isso para a gente aqui ainda é uma opção mais difícil de conseguirmos. Além disso, uma outra recomendação possível, sempre condicional, é do uso do tocilizumab, que é uma droga que nós temos com bastante facilidade aqui no Brasil. Então, essas seriam as opções para aqueles pacientes que falharam a primeira linha, né? E aqui já tem uma recomendação contrária ao uso de corticoide, por ser um caso mais refratário, mas a nossa paciente, ela evoluiu com uma melhora clínica das artrites e manteve uma estabilidade do acometimento pulmonar durante as avaliações seriadas. Então, eu trago esse caso aqui hoje para a gente trazer um pouco de conteúdo, discutir embasado nos guidelines e mantenho o convite para assistir às aulas completas na nossa plataforma Reumato Science Academy, porque a Reumato Science é ciência com confiança. Muito obrigada, pessoal. Eu vou chamar agora a Ana Carolina para ela apresentar o segundo caso clínico. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Obrigada. Estamos aqui nessa noite, né, discutindo esses casos clínicos. É uma honra tê-los aqui conosco, né, aos que já são membros da Reumato Science Academy. Essa é a nossa primeira masterclass, nossa primeira aula ao vivo, né, e para aqueles que desejam fazer parte, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui esperando por vocês. Eu sou Ana Carolina Tavares, sou médica reumatologista clínica e pediátrica, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, sou preceptora do Programa de Residência Médica em Reumatologia do Hospital das Clínicas da UFMG, professora do Departamento do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina da UFMG, membro das comissões de doenças endêmicas e infecciosas e da Comissão de Doenças Autoinflamatórias e Imunodesregulação, da SBR, e estou aqui hoje para apresentar esse segundo caso clínico. Então, eu começo, é um caso clínico real, que nós acompanhamos lá na enfermaria do Hospital das Clínicas. Então, é uma mulher de 51 anos, que dá entrada no serviço de urgência da oftalmologia, com um quadro de olho vermelho doloroso e uma perda visual em ambos os olhos, com 7 dias de evolução. De história pregressa relevante desta paciente, ela tinha internado há 1 ano com um quadro de uma pneumonia. E ela referia que desde então ela nunca mais tinha sido a mesma. Então era um quadro que tinha aí mais ou menos 1 ano de evolução. O diagnóstico oftalmológico na ocasião foi esclerite necrotizante em ambos os olhos, com uma iminência de perfuração. E nesse contexto, quando a gente é chamado, né, a reumatologia é frequentemente acionada para acompanhar casos junto com a oftalmologia, é muito importante a gente pensar em 2 diagnósticos mais relevantes, né, em que a gente encontra a associação entre doença reumática e esclerite necrotizante, que é a artrite reumatoide e a granulomatose com polingeite, a GPA, que são 2 diagnósticos relevantes neste caso. Bom, então, neste caso, quais seriam as perguntas pertinentes, né, que a gente deveria fazer a esta paciente para que a gente conseguisse lapidar um pouco melhor esse diagnóstico? Então, perguntar sobre sintomas constitucionais, como febre e perda ponderal, paciente, se ela tem sintomas articulares, como dor, sinais flogísticos articulares ou rigidez matinal, se existem lesões cutâneas e subcutâneas, como lesões purpúricas, úlceras cutâneas e nódulos subcutâneos, se a paciente tem sintomas neurológicos, como parestesias, hipoestesias, déficit motor localizado, sintomas respiratórios, como tosse, dispneia e hemoptóicos, sintomas otorrinolaringológicos, como sinusite de repetição, redução de acuidade auditiva, condrites, e outros sintomas, como alterações urinárias, tipo espumúria, ou relato, né, de alguma doença renal e o Raynaud, por exemplo.
Então, na hora que a gente vai até essa paciente, faz a anamnese reumatológica e o exame físico, a gente encontra de relevante que ela tinha uma perda ponderal de aproximadamente uns 10 quilos em 6 meses, uma artralgia inflamatória, relatava uma dispneia aos moderados esforços com mais ou menos 1 ano de evolução, coincidente com aquele quadro ali dito uma pneumonia tratada. Ela tinha, sim, sinusite de repetição, uma baixa acuidade auditiva e no exame clínico ela não tinha nenhuma artrite ou deformidades, além da alteração oftalmológica. Então, resumindo, é uma mulher de meia idade, 51 anos, com uma esclerite necrotizante, uma perda ponderal, uma artralgia inflamatória, uma dispneia aos moderados esforços, sinusite de repetição, uma baixa acuidade auditiva e uma história pregressa de uma pneumonia aí, que esse quadro ainda não estava tão claro aí para a gente. Então, por que é tão importante a gente saber sobre uveites sendo reumatologistas? Eu já deixo de antemão um convite para assistir a nossa aula na plataforma de uveites, do Dr. Gustavo Rezende, tem uma aula lá completa, né, sobre esse assunto. E uveites é um termo, né, que engloba mais de 30 doenças. Né, mais de 50% dos quadros de inflamação ocular, quadros autoimunes oculares, não tem uma etiologia definida, mas a gente sabe que 30% dos casos é secundário a doenças sistêmicas, e isso inclui as doenças reumáticas. E a gente, quando a gente é chamado, né, para olhar esse paciente e que o oftalmologista descreve para a gente qual é a característica dessa inflamação ocular, a gente já consegue mais ou menos, a partir do tipo de inflamação ocular, mais ou menos guiar a nossa suspeita clínica, né? Então, existem 4 tipos de inflamação ocular, né? Existe a uveíte anterior, é aquela que acomete a câmara anterior do olho, a uveíte intermediária, que acomete ali a região intermediária, que é a parte do vítreo, né? E a uveíte posterior, que pega retina, coroide, e a panuveíte, que é aquela que inflama todas as câmaras, todos os segmentos do olho. E como eu disse anteriormente, isso é um guia para o diagnóstico e para o tratamento. O oftalmologista, por exemplo, relata para a gente as reações de câmara anterior, como são essas reações, né? A característica da uveíte, isso já ajuda a gente a orientar a nossa investigação clínica. E quando a gente está diante de um paciente com olho vermelho, esse olho vermelho pode ter várias causas, né? A conjuntivite aguda, a episclerite, a esclerite, a uveíte anterior e o glaucoma agudo de ângulo fechado são todas causas de olho vermelho, né? Uma grande diferença entre a esclerite e a esclerite é uma inflamação que cursa geralmente com o olho vermelho, mas pouco doloroso ou não doloroso, geralmente de visão normal, e a esclerite é um quadro mais grave, com muita dor ocular, um olho muito vermelho e cursa, via de regra, com baixa acuidade visual e tem muita relação com doença sistêmica. Então, quando a gente fala de esclerite, a gente tem 3 tipos de esclerite, a nodular, a difusa e a necrotizante, e como eu disse anteriormente, a artrite reumatoide e a vasculite associada ao ANCA são grandes diagnósticos quando somos chamados para ver um paciente com esclerite, mas outras doenças também podem causar esclerite, como a policondrite recidivante, a poliarterite nodosa, o lúpus eritematoso sistêmico, a doença de BC, a doença de Crohn, Vocoenana-Jarada, que é VKH, sarcoidose, entre outras doenças, e a esclerite necrotizante, que é a do caso, né, é a menos comum, mas é a mais grave, e quando vem associada com uveíte anterior e uma ceratite ulcerativa periférica, tem muita relação com doença sistêmica. E essa forma mais avançada, que é a escleromalácia perforans, geralmente é um quadro ocular sem dor.
Então, caminhando um pouco mais pelo caso, na propedêutica complementar de relevante, solicitamos hemograma, reagentes de fase aguda, função renal, o fator reumatoide, o ANCA e o FAN, um EAS com uma relação proteína-creatinina, as sorologias infecciosas, lembrar que existem algumas infecções que são causa de esclerite, como, por exemplo, a tuberculose, a infecção pelo herpes vírus. Pedimos, é importante pedir, né, o teste tuberculínico ou o IGRA, a depender da disponibilidade. Uma avaliação otorrinolaringológica, nesse caso, ela é muito importante, assim como a tomografia de tórax e seios da face para investigar o acometimento tanto de seios da face quanto do tórax, do pulmão. Então, de relevante na propedêutica, essa paciente tinha um fator reumatoide negativo, lembrando que ela não tinha nenhum quadro articular, além de uma artralgia inflamatória, um FAN não reagente, um ANCA 1/20 padrão C, com um anti-PR3 negativo, um teste tuberculínico de 16 milímetros, uma TC de mastoides mostrando uma otomastoidite crônica bilateral, uma audiometria mostrando uma perda mista grave bilateral, e essa tomografia de tórax mostrando na base esquerda um nódulo cavitado, o que deu muita dúvida nessa ocasião na condução desta paciente, porque ela tinha um teste tuberculínico de 16 milímetros. A impressão da oftalmologia é que possivelmente se tratava de uma doença autoimune, que não era a doença infecciosa, mas ela acabou indo também para o lavado broncoalveolar para a gente ter segurança no tratamento, e veio um teste rápido molecular para tuberculose, o BAR negativos, o que deu para a gente um pouco mais de tranquilidade. Então, no fim, era uma mulher de 51 anos, com uma esclerite necrotizante, uma perda ponderal, um nódulo cavitado no pulmão, uma sinusite de repetição com uma otomastoidite crônica, uma perda auditiva mista grave bilateral com um ANCA positivo, e o diagnóstico final ficou como granulomatose com polingite. Tratamos essa paciente com pulsoterapia com metilprednisolona e ciclofosfamida, fizemos junto, né, começamos junto com o tratamento imunossupressor, o tratamento preventivo de tuberculose com rifapentina e isoniazida. Ela evoluiu com uma cefaleia de difícil controle ao longo da pulsoterapia e uma ressonância magnética evidenciando sinais de uma PAC-meningite hipertrófica, que é outra manifestação da GPA, e então a gente acabou trocando o tratamento dela e ela está em tratamento atual com rituximab e azatioprina, mantém um olho calmo, mas com baixa acuidade visual, evoluindo bem do tratamento. Eu finalizo aqui e agora eu convido o meu colega, Dr. Gustavo Rezende, para apresentar seu caso. Olá, muito boa noite. Obrigado, Ana. Meu nome é Gustavo Gomes Rezende. Eu, há 20 anos, entrava para a residência de reumatologia no HC da UFMG, onde depois também eu fiz o meu mestrado e sou aluno de doutorado, termino esse ano. Eu sou, então, um médico titular, reumatologista titulado pela SBR há 18 anos. Eu, atualmente, sou preceptor na residência de reumatologia do HC. Eu coordeno os ambulatórios de espondiloartrites e de infiltrações e pequenos procedimentos. Na Sociedade Brasileira de Reumatologia, eu pertenço à Comissão de Espondiloartrites desde 2013, e também faço parte de 2 grupos internacionais, que se chamam GRAPA e ASAS, que são grupos especializados em ensino e pesquisa das espondiloartrites. Eu vou apresentar um terceiro caso de hoje, espero que vocês estejam gostando. Esse caso é de um homem que me procurou há algum tempo, um homem de 45 anos, que vem ao consultório por uma queixa de lombalgia há 5 anos, uma história familiar de reumatismo e dizendo que tinha o gene da espondilite. Bom, é desse jeito que eles chegam mesmo e a gente tem que aprender a refinar essas informações para saber o que a gente tem que valorizar ou não, né? Então, muito importante aqui a gente
identificar as características melhores dessa dor, né? A gente aprende a anamnese da dor. O tempo, então, aqui ele já contou para a gente que é um tempo de 5 anos, mas isso importa muito, essa dor está presente há quanto tempo? E esse grau de parentesco e de qual a doença reumática, porque só a história familiar de reumatismo muitas vezes não quer dizer muita coisa. Bom, essa anamnese da dor, então, a dor especificamente da dor lombar, a gente vai começar caracterizando a forma de início, a evolução. Então, foi o início súbito ou mais insidioso, né? Lá no início, ela estava associada a um trauma, a um maior esforço, ou não teve nenhum fator desencadeante, né? A progressão, a dor, ela se mantinha estável do ponto de vista de intensidade, ou ela foi piorando, ou ela foi melhorando, né? Então, aqui embaixo a gente vê nessa figura que até 6 semanas a gente chama a lombalgia de lombalgia aguda. Entre 6 semanas e 12 semanas a gente está num terreno intermediário aí que a gente chama de subaguda. E com mais de 12 semanas a gente chama de lombalgia crônica, né? São períodos de tempo arbitrado, mas eles ajudam a gente a raciocinar. O importante aqui na lombalgia aguda é a gente descartar, com a história, exame físico, a presença desses fatores de alerta, como trauma, presença de febre, ou outros sintomas constitucionais, ou a presença de um sobreesforço, um esforço exagerado, que poderia, por exemplo, acontecer numa hérnia aguda, né, uma hérnia discal aguda. Então, esse paciente não tinha isso, mas, seguindo aqui a característica, a anamnese da dor, a gente vai, então, tentar definir o padrão de dor, e nem sempre isso é possível, mas a gente tem um padrão de dor mecânico que piora com esforço, melhora com repouso, por exemplo, nas dores por hérnia de disco, por osteoartrite. A gente tem quase o contrário disso, que é a dor com ritmo inflamatório, aquela dor que melhora com o movimento um pouco, ela não melhora muito com repouso, ela está associada muitas vezes a uma rigidez matinal prolongada, com mais de 30 minutos, ou até, às vezes, mais que 60, 120 minutos. E um exemplo de causa dessa lombalgia inflamatória são as espondiloartrites. Então, a gente tem critérios que são usados mais no ambiente da pesquisa, mas a gente aproveita para memorizar esses quesitos nesses critérios, né? Você vê, a gente tem aqui critérios diferentes para a lombalgia inflamatória, mas eles mais ou menos colocam que o paciente deve ser mais jovem, porque essa lombalgia que começa mais tarde da vida não costuma ser inflamatória. O início da lombalgia inflamatória muitas vezes é insidioso, não dá para marcar o dia que começou. É muito frequente que tenha uma rigidez matinal prolongada, como no caso da rigidez da artrite reumatoide mais periférica, né? E aqui essa característica que é meio que específica, né, da lombalgia inflamatória, que é melhorar com o exercício. Como é que eu pergunto isso? Eu pergunto assim que você acorda, antes de descer da cama, abrir os olhos, tá doendo? Tá. Levanta, começa a mexer, esquenta o corpo, toma um banho, o que acontece com essa dor? Melhora, parece ser de ritmo inflamatório. Outras vezes eu também falo que é para a gente dividir o dia em 4 partes, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E a hora que essa dor é mais intensa, a gente vai pensar em dor inflamatória quando pega a segunda metade da noite e o início da manhã. Então, isso é o mais típico. Nem sempre a gente vai conseguir definir isso com muita precisão. Claro que a gente depende da habilidade de comunicação e da gente extrair também esse dado do paciente, né? Bom, durante a anamnese, a gente também tem que ver a localização exata dessa dor lombar, mas ela é restrita à região lombar, ela irradia, essa irradiação respeita território dermatométrico, né, para a gente pensar em uma radiculopatia. Voltando aos fatores desencadeantes ou aliviadores, umas dicas que a gente pode usar
Uma das causas de dor lombar, com irradiação para membros inferiores, é o canal estreito. Então, o canal estreito vertebral leva a uma lombalgia e dor em membros inferiores, que lembra uma claudicação. A gente chama de pseudoclaudicação ou claudicação neurogênica. Ela piora muito com a postura em pé por muito tempo e melhora quando o paciente se senta. Às vezes, o paciente flexiona um pouco a coluna, como no caso de empurrar um carrinho de supermercado, também sente esse alívio. Isso vai diferenciar, por exemplo, o paciente com uma claudicação verdadeira. E, às vezes, vai diferenciar também um paciente que herniou, que, na verdade, quando ele flexiona a coluna, ele aumenta a pressão daquele disco herniado e pode aumentar a compressão das raízes nervosas ou até do cone medular. Então, quando há uma piora para sentar, a gente pode estar diante de uma hérnia de disco. E ele melhora com alguma atividade física, quando ele aquece o corpo, quando ele usa anti-inflamatório, não esteroide, ele melhora. A gente tem que pensar que isso está mais para uma causa inflamatória. Então, lógico que a gente vai continuar pensando em espondiloartrite como uma causa para essa dor. Voltando ao nosso paciente, então ele tem 45 anos, é uma lombalgia há 5 anos, a história familiar de reumatismo e HLA-B27. Ele trouxe o HLA-B27 e me mostrou. Fez questão de me mostrar logo no início da consulta. A gente vai ver que importância tem isso ou se não tem importância nenhuma, né? Então, eu caracterizei que a dor dele é em crises, ele tem duração, essas crises têm duração de dias a semanas, ela recorre com bastante frequência, mas entre as crises ele fica praticamente assintomático. O ritmo que ele descreve não é um ritmo inflamatório, ele melhora com repouso. E o primeiro episódio de dor, há 5 anos atrás, teve um início súbito. Ele lembra quando essa dor começou, com uma irradiação para dermátomos de S1, inclusive, né? A gente consegue, quando a gente conhece bem a anatomia, definir isso, muitas vezes. E os episódios seguintes, a dor era mais insidiosa, sem essa irradiação típica. E ele relatava, sim, uma resposta quase completa quando usava anti-inflamatório por 1 semana ou 10 dias. E a história familiar era a seguinte: o pai já havia falecido, tinha muitas dores nas costas, sem diagnóstico definido. E tem um primo que tem espondilite e faz controle com o reumatologista, então tem aí uma história de uma doença reumática, embora primo seja muito distante e o pai não tenha diagnóstico. Então, é o tipo que a gente vê muitas vezes que não dá para valorizar muito, né? No caso das espondiloartrites, a gente vai contar o número de meioses para a gente valorizar. A gente, pai, mãe, irmão, até 2 meioses, né? Ou um filho, a gente valoriza bem. O tio, o primo, a gente já tem que pensar que a similaridade genética pode não ser tão importante nesses 2 indivíduos. Bom, aí a gente parte para sistematizar, para o exame físico. E o exame físico, para a gente não esquecer, a gente precisa sistematizar. Então, cada caso é um caso, mas quando a gente sistematiza o exame físico da coluna, né, qualquer exame físico que a gente vai fazer, então a gente começa por uma inspeção. Esse paciente tem alguma postura inadequada, alguma alteração da normalidade na postura, ele tem uma escoliose visível, né? Obviamente, a gente tem que tirar a roupa do paciente para examinar ele. Ele tem hiperlordose, ele tem, ou pelo contrário, ele tem retificação da lordose, ele tem algum sinal de atrofia muscular, para a gente pensar no comprometimento neurológico. A palpação, ele tem pontos dolorosos específicos, ou a palpação é difusa, a dor é difusa, a palpação, né? Vamos para a amplitude de movimento, ele tem uma amplitude preservada, né? Ressaltando que o paciente com dor vai ter sempre um pouco de redução da amplitude, né? E aí sim, obrigatoriamente, testar a força muscular, a sensibilidade, os reflexos que são possíveis, o patelar, que vê a integridade da raiz L4, o aquileu, a integridade da raiz de S1, e testes específicos, né, com esse paciente na sua frente, que você vai também fazer, né, o LASEG, para ver se tem um sinal aí de radiculopatia, e os testes também provocativos para sacrilíaca, porque
ele chegou, afinal de contas, com o teste do HLA-B27 positivo, tem um primo com espondilite, tem uma lombalgia há 5 anos, será que isso é uma espondiloartrite, né? Bom, falando um pouquinho desses testes provocativos, a gente tem uma série, né, os livros de semiologia do aparelho locomotor, eles trazem algumas opções para você usar para provocar dor na sacroiliaca, para você ter um pouco de insight sobre a causa dessa lombalgia. Acontece que esses testes não são muito bons. Eles, quando usados em conjunto, quando agrupados, eles não passam de uma área sobre a curva, na análise ROC, né, a análise da performance de um teste para o diagnóstico, de 0,7, que não é tão bom. E quando a gente compara com um exame de ressonância magnética, que vai ser o padrão ouro para sacroiliite ativa, esses testes concordam no máximo também em 70% das vezes. Então, óbvio que a gente tem que testar, tem que saber fazer, mas a gente não pode também confiar 100% quando a gente vê um teste positivo para sacroiliite, provocativo no exame físico, e nem quando não vê, tá bom? Então, esse homem, com essa história, uma história familiar inconclusiva para a espondiloartrite B27 positivo, tinha no exame físico o quê? Tinha um encurtamento muscular da cadeia posterior, muito comum no paciente sedentário, trabalhador de escritório. Tinha um sobrepeso, né, quase na taxa aí de uma obesidade, mas a gente sabe que agora, atualmente, a gente não vai contar só o valor do IMC para fazer o diagnóstico de obesidade. Tinha testes provocativos para sacroiliaca duvidosos. Fiquei na dúvida. Isso é muito comum. E fiquei bem tranquilo quanto à radiculopatia. Nesse momento, ele não tinha radiculopatia. Então, né, com base na história e no exame físico só, e eu tinha esse B27 positivo, que nesse momento não estava ajudando muito, ele estabelecia essas hipóteses de uma lombalgia mecânica funcional porque pode não ter nenhuma causa anatômica específica. Ele poderia ter também aí lá atrás uma herniação, mas nesse momento não tinha sinal de radiculopatia, ou uma espondiloartrite, porque afinal de contas ele ainda tem essa história familiar indefinida e veio com esse exame positivo aí, né? Bom, a gente pede imagem nesse caso, eu pedi, eu não fiquei confortável com apenas a avaliação clínica desse paciente. Então, o primeiro exame que eu pedi é sacroiliaca, raio-x de sacroiliaca, absolutamente normal. Vocês podem guardar essa imagem aqui de um exame de sacroiliaca normal. Muito poucas vezes a gente tem um raio-x tão normal assim para falar que não tem nada nesse raio-x. Os espaços estão preservados, as bordas estão regulares, não tem nenhuma linha de esclerose, não tem nada. E aí, quando a gente tem um raio-x que não define doença, e você ainda suspeita de espondiloartrite, e era uma suspeita que ainda não estava totalmente descartada, eu avancei na propedêutica pedindo uma ressonância. Aqui são só os graus de sacroiliite que são descritos, né? Grau 1, raio-x duvidoso, grau 2, uma sacroiliaca inicial, e aí que está o grande problema de interpretar raio-x de sacroiliaca. Grau 1 e grau 2, há uma variabilidade entre leitores imensa, mesmo entre leitores com expertise. E aí sim, quando a gente consegue interpretar um grau 3, que é uma sacroiliite avançada, ou um grau 4, que é uma fusão completa da sacroiliaca, a gente tem muita certeza de que tem uma sacroiliite ali. Mas o problema é que essas alterações são muito tardias. Então, para fazer um diagnóstico de espondiloartrite axial mais precoce, a gente vai ter que ter um outro método para fazer diagnóstico antes da sacroiliite grau 3, né? E aí, eu pedi para esse paciente ressonância. Na verdade, esse paciente já chegou com a ressonância de coluna e sacroiliaca também, na sacolinha do lado lá. Depois que a gente conversou, ele me mostrou tudo.
ficou mais fácil para mim também. Ele tinha uma ressonância de sacrilíacas sem sacrilite ativa e sem dano também, sem alterações crônicas que suportassem esse diagnóstico de espondiloartrite nesse momento. E tinha uma ressonância de coluna lombosacra que mostrava uma hérnia, um abaulamento discal de L5-S1, mais à esquerda, com um conflito articular, radicular mesmo, mas lembra, o exame físico absolutamente sem radiculopatia. Então, muitas vezes a gente vai ver conflito e o paciente não está, a clínica não bate, não tem uma correlação perfeita entre a imagem e a clínica. Vamos acreditar mais na clínica. Não tinha sinal de cometimento inflamatório na coluna, tampouco, né? Sinais de espondilite na coluna, né? E sobre esse HLA dele, né? Esse HLA-B27, ele trouxe, outro médico já tinha pedido. Nós publicamos há algum tempo atrás esses dados do Redome, com mais de 5 milhões de brasileiros testados para HLA-B27, porque eles são candidatos à doação de medula óssea, então eles tiparam todo o sistema HLA deles e tinha lá os resultados de B27. Nesse estudo a gente conseguiu estimar a sensibilidade e a especificidade do B27 na nossa população. Então, quando a gente mede, né, calcula a proporção de positivos entre aqueles afetados, quantos são positivos entre a população que a gente sabe que tem espondilite anquilosante ou espondiloartrite axial? Esses são os verdadeiros positivos. Isso é uma boa estimativa da sensibilidade do teste. No Brasil, na nossa população, isso fica por volta de 73%. Então, a gente sabe que 1 em cada 4 espondilíticos ou espondiloartríticos axiais vão ter o B27 negativo, um resultado negativo. Não dá para excluir o resultado, o diagnóstico, correto? E quando a gente vai ver a proporção de negativos entre os não afetados, ou seja, os verdadeiros negativos, é exatamente essa importante informação que a gente teve acesso no Redome, que é a proporção ali de negativos entre os não afetados. População normal, não tinha nada, 96%. Por quê? Porque 4% era positivo. Então, a especificidade desse teste é boa. A especificidade é por volta de 96%. Mas o que significa sensibilidade e especificidade sem a prevalência? Não significa nada. A gente tem que ter a prevalência. Então, o que nos importa são os valores preditivos. Os valores preditivos positivos de B27, como uma ferramenta de triagem, por exemplo, na população geral, são ridículos. 3,5% de chance de você ter um exame positivo daquela pessoa ter espondiloartrite axial. Isso não significa nada, né? Por outro lado, como uma ferramenta de triagem de toda dor lombar crônica. Passou de 12 semanas, vamos pedir o B27. A prevalência de espondilite nesse grupo é no máximo 5%. Continua muito ruim, uma ferramenta diagnóstica muito ruim nesse grupo. Não é para ser pedido. O valor preditivo positivo é só de 48%. Metade tem, metade não tem. Joga uma moedinha para cima, é a mesma coisa. Mas, então é um exame que não tem importância? Tem. Quando a gente seleciona uma população de maior risco, da maior prevalência, da maior probabilidade pré-teste, como todo exame complementar, a gente consegue tirar dele o que ele pode ajudar a gente. Então, o paciente é jovem, tem dor axial inflamatória, ela começou antes dos 45 anos, a gente, nesse grupo, a gente tem uma prevalência estimada, com estudos latino-americanos, de 40% de espondiloartrite axial, seja radiográfica ou não. Então, aí a gente tem um valor preditivo positivo de 92%. Então, essa é a hora de pedir o B27. E se ele vir positivo, ele ajuda sim você a fazer o diagnóstico. Bom, então,
esse paciente com imagens sem sacrilite, nem ativa, nem crônica, com provas inflamatórias negativas também, deixa a gente mais tranquilo para falar, né, para pensar que não é um quadro inflamatório primário, ficou como diagnóstico final, lombalgia mecânica funcional. Esse é o caso, eu espero que vocês tenham gostado. Agora que nós estamos chegando ao fim da nossa Masterclass 2.0, eu queria fazer um convite especial a todos vocês. Se você ainda está aqui com a gente, é porque você se importa com o seu conhecimento, você quer aprofundar, né, nos seus conhecimentos e se manter mais atualizado em reumatologia. E é exatamente para isso que a gente criou a Reumato Science Academy, que é uma plataforma completa, como o meu colega Gustavo Balbi já falou, feita por reumatologistas apaixonados por ensinar. Eu vou pedir à produção para colocar aqui agora um QR Code, que você pode usar para acessar um link para se inscrever nessa Reumato Science Academy. E o que você vai encontrar lá nessa plataforma? Mais de 80 aulas cobrindo os principais temas da reumatologia, gravadas por todos os membros da Reumato Science. Você também vai passar a receber mensalmente uma newsletter com resumo de 6 artigos. Cada um de nós vai escolher um artigo essencial por mês e vai fazer o resumo em português e vai ter um vídeo também explicando esse artigo. Você vai poder acessar podcasts exclusivos, né? A gente tem nosso canal no YouTube, nosso canal de podcasts com podcasts gratuitos, mas na Academy você vai ter acesso a episódios exclusivos. Você vai acompanhar, né, cobertura em tempo real dos principais congressos na área, que a gente vai trazer destaques e insights que são relevantes para a prática clínica. E você vai poder acompanhar também permanentes atualizações dos principais guidelines que saem das principais doenças da reumatologia, que a gente vai explicar de forma didática e para você aplicar no seu dia a dia como clínico. Tudo isso sem você precisar gastar horas filtrando informações, nem esperando chegar ao próximo congresso. E agora vem a melhor parte. Quem assinar a plataforma hoje, enquanto essa Masterclass ainda está no ar, garante um desconto especial. O preço normal dela é R$ 1.200. A gente vai fazer hoje por R$ 600, 50% de desconto. Você pode parcelar também pagando 12 de R$ 60,99. Isso é menos de R$ 1,70 por dia, gente. A gente sabe que esse valor está bem abaixo do mercado e para esse tipo de produto. É um produto que você não encontra em todo lugar, mas a gente acredita que o conhecimento da reumatologia deve ser democratizado. E é por isso que a nossa plataforma tem um conteúdo para cada fase da sua carreira. Todo esse conteúdo básico que nós já falamos já está incluído, mas nós também nós estamos preparando cursos aprofundados. Vai ter um curso de reumatologia essencial, um curso que permite a você dominar os fundamentos de forma clara e objetiva. Nós vamos preparando um curso só com questões de prova de título comentadas, para você que é residente de reumato e vai prestar a prova e vai fazer o exame de prova de título, né? Para você consolidar esse aprendizado, servir como uma revisão boa e se preparar para esse importante passo que é passar na prova de título. Nós teremos cursos avançados sobre as principais doenças, artrite reumatoide, lúpus, espondiloartrites, mesmo para você que já é reumatologista. Todos esses cursos eles serão oferecidos separadamente, mas se você for assinante da nossa comunidade, se você já estiver na Academy, você vai ter acesso a descontos e
condições especiais para acessar esses cursos também. Essa oferta é exclusiva para essa Masterclass. Se você quer crescer na reumatologia, ter mais segurança nas suas condutas, se manter atualizado com as melhores evidências, use esse QR Code que está na tela, e faça parte da Reumato Science Academy. Não perca essa chance, tá bom? Eu queria chamar de volta meus colegas para a gente se despedir. Espero que vocês tenham gostado dessa Masterclass, e quero me despedir já então aqui de todos os meus colegas, agradecer a todos que estiveram com a gente até agora. Acho que foi muito bom, eu também aproveitei bastante, e eu tenho certeza que nós vamos cada vez mais conhecer mais da reumatologia e difundir mais essa especialidade. E como vocês puderam ver, né, nos traz casos completamente diferentes, casos desafiadores e essa vontade de saber cada dia mais. Muito obrigada, pessoal, foi sensacional, e eu espero continuar com todos vocês aqui na comunidade Reumato Science Academy. Obrigada, gente, foi um prazer. Continue conosco na Reumato Science, tem muita coisa boa por vir, aguardamos vocês. Um grande abraço. Boa noite, Boa noite, até a próxima. Pessoal. Obrigada. Até a próxima.